Jejum, autofagia, espermidina, homeostase e o despertar trino. O que essas palavras têm a ver? O que é que vocês conhecem dessas palavras? Então, eu vou trazer aqui um testemunho de uma experiência que eu fiz com o jejum e nesse processo eu vou explicar o que é cada coisa dessa, né? Então, o jejum, ele é utilizado e é feito, é uma técnica milenar, praticado em diversos ambientes, em diversas culturas, especialmente nas pessoas que buscam é, atingir estados diferentes do corpo, da mente, do espírito, enfim, né? E é muito usado ultimamente como detox, né? A gente já entendeu, a ciência já entendeu que ao você se privar, ao você suspender a sua rotina alimentar no corpo, naturalmente você força o corpo internamente a movimentos e ações que vão reciclar coisas que estão dentro de você com excessos, com acúmulos, e esse processo do corpo ir buscar limpar chama-se autofagia. Então, o próprio corpo vai comendo coisas porque ele não está recebendo, ele está acostumado a receber e ele não está comendo, então ele vai fazendo. Isso é o detox, isso é a limpeza, né? E essa limpeza faz o que? O corpo é um sistema inteligente, né? Nosso corpo é um sistema inteligente. Então, só de ter autopercepção do corpo, você já começa a ter um nível de sabedoria e entendimento que já lhe bota diferenciado no mundo, né? E depois vem o despertar trino, que é isso. Nós não somos só corpo, a gente é alma, a gente é espírito. Então, a minha proposta aqui nesse canal e o direcionamento que eu estou trazendo a partir de agora é a gente trazer essa consciência e trazer qualquer forma que a gente pode acessar essas três esferas do nosso ser e como a gente vai caminhar na vida, né, a partir de um ser integral, né, para a gente se manter nessa integralidade, porque isso nos traz mais pujança, isso nos traz mais potência, mais presença viva na vida. E todos nós acho que buscamos isso. Então, a minha experiência nesse processo, e eu me deparo já no final, né, de conhecer o nome da espermidina. Foi uma grande surpresa, isso foi muito bom, uma amiga que trouxe esse conhecimento. Sou muito grata, Nai, valeu. Então, a espermidina é uma descoberta recente que foi nomeada espermidina, que é uma molécula que as células, né, desenvolvida no corpo para exatamente regenerar, para trazer energia de rejuvenescimento para o corpo. Então, todos os seres vivos têm algum nível de espermidina. Isso não é exclusivo do humano. Os outros corpos têm, os outros seres vivos também têm. E a gente se beneficia disso. Quanto mais elevado o nível de espermidina dentro da gente, mais a gente tem a capacidade do corpo de rejuvenescimento, de regeneração, de trazer para a gente energia de vida, né? E assim, a autofagia é o processo resultante da escassez, né? A falta, a escassez, a pausa de oferecer ao corpo faz com que o corpo busque, porque é um sistema inteligente, ele busca por ele mesmo, né? E o que ele usa, né? O que é o resultado dessa autofagia? É exatamente o estímulo da ação da espermidina, porque a espermidina vai trazer esse movimento de regeneração e de rejuvenescimento. Então é uma maravilha, né? A gente tem uma ferramenta muito simples, é muito fácil de usar, não custa nada, só custa a nossa intenção e determinação de fazer. E como foi a minha experiência? Como é que eu entrei nesse movimento de 40 dias, porque eu não acreditava que eu conseguiria, mas eu recebi uma proposta de um grupo e eu resolvi encarar esse desafio. E pasmem, eu consegui. E que feliz eu fiquei de conseguir. E foi mais fácil, gente, do que eu imaginei, né? Foi mais fácil, porque assim, quando a gente já está alinhado, gente, quando a gente está com a mente determinada a fazer uma coisa em alinhamento, as coisas fluem sem muita dificuldade. A resistência some, né? A resistência é a falta desse agir integral. Então, para mim, foi muito bom
né? Eu tive processos emocionais profundos porque eu trabalhei na restrição alimentar. Eu, no caso, eu tirei uma refeição por dia. Meu jejum era de 16 a 18 horas, todos os dias durante esses 40 dias. E no último dia eu fiz um jejum de 40 horas, de 24 horas só na água. Então, para encerrar esse movimento, né? Então, foi tranquilo, assim, não senti falta, não senti fome. De vez em quando eu me lembrava que estava com fome, aí eu digo, não, mas eu estou no processo, pronto. Não era nada complicado, não foi difícil, não foi sacrifício, foi nada disso. E os resultados, aí é que vem a melhor parte. O que é que eu observei do que eu mudei, o que é que mudou dentro de mim a partir disso? Eu vivi processos emocionais profundos, porque eu trabalhei o perdão, né? Eu trouxe para o meu sacrifício do jejum o meu nível de perdão, né? Então foram muitas águas rolaram até assim, porque a gente fica mais sensível. O que é que o jejum faz? A gente fica mais sensível. E quando a gente começa com essa sensibilidade a trabalhar questões, as coisas fluem mais. Então, foi uma limpeza de coração, foi uma limpeza de muitos processos internos para poder exatamente deixar fluir. Né? E águas que fluem, especialmente águas ruins, gente, mágoas, deixa sair, limpa mesmo. A gente toma banho, a gente escova o dente, a gente se alimenta, o corpo físico, por que não a alma? Por que não o espírito? Por que não o nosso emocional? Então, é isso que eu fiz. E no espiritual, eu abdiquei de um sono. Então, assim, qual foi o meu. No espiritual, eu abdiquei de 1 hora de sono, que era. Tem pessoas que podem abdicar de telas ou de distrações na vida. No meu caso, foi de sono. Para, nesse tempo, eu buscar o alinhamento com o espírito. Então, como que eu busquei esse alimento com o espírito? Então, a gente tinha. Eu fiz, assim, eu aprofundei. Eu já tinha essa prática, mas agora isso passou a ser uma rotina. Isso agora, eu não tomo banho todo dia eu tenho o meu horário de conexão com Deus, com a intimidade com Deus, que é de manhã cedo. Às 5 horas da manhã, 4h30, enfim, não tem um horário fixo, mas geralmente às 5 horas da manhã, eu levo de 1 hora, 1 hora e meia nesse processo, né? De conexão, alinhamento com o meu dia, de gratidão, né? Alinhamento com a gratidão, alinhamento com o silêncio. Às vezes eu não faço nada, às vezes eu só fico silenciando, deixo, observo o que é que vai passando na mente. Então, assim, é todo um aprendizado seu de ficar no silêncio, na quietude, porque tudo que vem do Espírito, gente, é sutil. É sutil. Então, se a gente quer ter a percepção, a presença do Espírito, especialmente do Espírito Santo, né? A gente tem que aprender a desenvolver esse silêncio, esses momentos, alguns chamam de meditação, outros chamam simplesmente de. Tem pessoas que ficam louvando, ouvindo música, cantando, também é bom, porque aumenta a frequência, né? Quando você entra nesse processo, o que você faz? Você sai de uma frequência comum, você entra numa frequência elevada. Ao elevar uma frequência, você capta percepções diferentes. Então, assim como a rádio, você não muda a rádio de uma frequência, a rádio FM, a frequência tal é uma coisa, a frequência tal é outra coisa, a AM é outra coisa. Então, quando você faz um alinhamento no espiritual, você está elevando a frequência. Você está saindo de uma frequência de ruídos comuns e você vai para um silêncio. E nesse silêncio você passa a captar até acesso a coisas que você sem isso não teria. Né? Então é muito rico, é muito bacana. Então, um convite a todos vocês que façam essa experiência, eu recomendo, vale a pena. Quando eu tiver oportunidades aqui, eu vou divulgar para quem quiser participar. E os resultados disso são resultados concretos. Eu vou contar, sim, alguns resultados concretos. Bom, o fluir das emoções, que foi uma limpeza, né? Me sinto mais leve, menos tensa, e no mental e no intelectual, muita clareza e muito entendimento, inclusive de direcionamentos que eu já vinha buscando sem saber como, né? Eram muitas opções, eram muitas coisas, eu tinha um pouco de obesidade mental, porque eu busco muito, eu estudo muito. Então, isso acabava sendo um pouco conturbado na minha mente. Então, esse tempo, esses 40 dias, foi me trazendo aos poucos, não foi um despertar de uma hora para outra, mas aos poucos, de repente, eu comecei a perceber uma coisa, de repente eu entendi como fazer outra coisa, de repente eu descobri a ferramenta para praticar aquilo,
De repente eu construí, eu tive o entendimento, né? E a sabedoria veio para mim do que fazer, do direcionamento e a energia, gente, a energia de pôr em prática. Quantas vezes a gente até pensa, a gente até deseja, mas a gente não tem energia de dar o primeiro passo, de abrir, de ter coragem de fazer. E é isso que eu digo, eu passei a ter isso, né? A coragem, a determinação de fazer, né? A coragem, a disciplina de me manter no compromisso com o meu alinhamento espiritual e o compromisso de manter a gratidão, né, como cura do meu emocional. Porque o emocional, ele cura no espiritual, mas ele cura muitas emoções. A gente se manter numa frequência de gratidão coloca a alma da gente num patamar. Experimentem, experimentem. E eu acho assim, a gente não tem que acreditar em nada que ninguém fala, gente. A gente tem que testar as coisas. Você pode ouvir a coisa mais absurda do mundo, a sua alma teve vontade de testar, vá lá e teste. Vá lá e teste. Sua alma, seu espírito vai lhe caminhar. Se você aprender a ser sensível a isso e você seguir, teste. Não quer dizer que vai ser certo, não, pode dar errado. Né? Mas no meu caso, teve esse resultado de clareza, de entendimento, inclusive de direcionamento, que eu já comecei, que eu já estou botando em prática. Inclusive, estar fazendo esse vídeo aqui é um experimento, um resultado disso. Eu não tinha coragem disso antes, gente. Eu até já fiz alguns vídeos, algumas coisas, mas falar de mim era muito difícil. Falar sobre qualquer coisa era fácil. Mas falar de mim mesmo aqui diante de vocês, não, imagina, tinham vergonha, o que, que vão dizer? Imagina, eu vou passar feio, vou falar, enfim. Mas não, para mim, porque é o que eu entendi, qual foi a clareza que me veio, né? E o entendimento da sabedoria veio. Tudo na vida gera frutos, né? Eu tenho buscado entender sobre a riqueza e buscado a riqueza e entendi que riqueza é fruto, riqueza é resultado, riqueza não é princípio, não é objetivo. O objetivo é frutificar. E quando você frutifica, naturalmente aquilo que você oferece de frutos vai servir a alguém. Então, uma mangueira, quando dá manga, ela não dá manga para ela mesma. Ela não diz, eu vou produzir manga porque agora eu vou me fartar de manga. Não existe isso na natureza, gente. E o melhor mestre do mundo é a natureza. Né? A melhor sabedoria está em olhar a natureza e aprender com o que a gente vê nela. E é isso que eu entendi. Essa busca minha toda, isso tudo, para quê? Qual a utilidade disso? Eu estou querendo alimentar a mim mesmo? Para quê? Para quê? Então, assim, eu entendi, né, que tem um propósito nisso aqui e que eu preciso colocar isso como um fruto. O que é o fruto desse resultado meu, dessa busca? É isso que eu estou fazendo aqui. Simplesmente compartilhar. Quem sabe nesse compartilhar e dar o meu exemplo possa servir a alguém, alguma coisa, alguém que está precisando de um momento de clareza, alguém. Eu não sei, assim, o que eu sei é que eu preciso fluir com isso, com essa minha busca de conhecimento, tem um termo no grupo que chama transbordar. Transbordar. Quando uma caixa d'água transborda, é porque ela se encheu tanto que ela precisa deixar fluir. Não é isso? Um tanque, quando uma usina de energia elétrica, é porque ela transborda, ela sai, né? É o excesso. Então é isso, né? As águas vivas, tudo que eu vivo, tudo que eu experimento precisam fluir. E eu estou me colocando aqui nesse propósito, né? Nesse fluir, e que esse fluir possa regar pessoas que estão secas, que precisam dessa água, que possam molhar alguma plantinha, alguma semente para fazer germinar, eu não sei. A minha meta não é colher nada, a minha meta é simplesmente oferecer o transbordo, o fluir. Né? Então, é muito rico e assim, para completar a experiência do jejum, o efeito disso na minha família. Os meus filhos, nós mulheres, gente, somos muito, muito valiosas. A gente tem um poder e uma influência energética, espiritual na nossa ambiência, no nosso campo, né? No nosso campo energético familiar, incrível. E eu vi perfeitamente isso, né?
Surgiram problemas de saúde, inclusive, né? Mas que foram prontamente resolvidos. Acho que eram problemas que precisavam ser libertos mesmo, precisavam ser desapegados, né? Coisas que estavam fazendo mal, que a gente estava sem saber que aquilo estava fazendo mal, e de repente aquilo vem, eclode, e você tem que tomar uma atitude. E foi tomada atitude, as pessoas se libertaram daqueles problemas, está todo mundo bem, né? Os problemas de saúde se acalmaram aqui. E na questão de emergir também, essa mesma energia que eu digo que eu descobri em mim também emergiu em filhas minhas e até numa neta. É incrível isso. A minha neta, que não acompanha nada disso, ela mudou um comportamento muito de repente, sem nenhum estímulo externo, né? Uma coisa que veio de dentro dela mesma, sem nenhum direcionamento, e ela vinha com umas resistências na escola, né? Aquela coisa de adolescente, que escola é chata, que não quero isso, que não quero aquilo, e de repente ela encarou estudar por ela mesma, se esforçar, e ela está tendo um desempenho excepcional a partir disso. Então é isso, que maravilhoso. A gente pode associar diretamente, mas eu também não posso deixar de reconhecer que isso aconteceu agora, e aconteceu sem outro tipo de estímulo. Então, é isso. Esse é o meu testemunho, essa é a minha experiência, e eu convido vocês a isso. Esse é um canal que, a partir de agora, eu vou trazer mais e mais conteúdos desse tipo, né? Hoje a gente trouxe a questão do jejum, da espermidina e da autofagia, né? Que é um conjunto, né? O detox implica nisso tudo. A palavra que a gente mais conhece é detox, mas eu estou trazendo uma clareza disso, né? Isso tudo reverbera em quê? Em mais vitalidade, em mais energia. Então, eu sou Cláudia, eu falei, acompanha aqui o Cláudia Ponto Desperta e vão lá também na Sabedoria à Busca, que é outro canal meu. Então, se tiver pessoas que vocês sabem que gostam e queriam se interessar por isso, quiserem recomendar, é isso aí. Um abraço, até breve.